Fala aí, meu povo, como é que vocês estão? Bora falar então da situação do Bayern de Munique, a grande bomba europeia nessa última semana, a demissão do técnico Julian Nagelsmann e a contratação e já apresentação do novo treinador para esse restante de temporada. Thomas Tuchel foi apresentado hoje na Allianz Arena com a presença do diretor esportivo Salihamidzic, com a presença do presidente Oliver Kahn e também do outro homem forte do Bayern, o Rainer, né? Todos eles dando aí explicações pela saída do Nagelsmann e também pela contratação do Thomas Tuchel. Esse vídeo aqui a gente vai falar muito mais sobre o futuro do Bayern de Munique nessa temporada, analisando a contratação do Tuchel do que do Nagelsmann, mas é importante a gente fazer um contexto. Por que Julian Nagelsmann foi demitido, né? E aí a gente pega o recorte do que foi dito pela direção do clube e também a apuração dos nossos colegas especializados em Bayern de Munique, os jornalistas na Alemanha trouxeram de informações, né? O Nagelsmann foi demitido basicamente pelo relacionamento com os jogadores, que já não era bom de muito tempo. O único jogador dentro do elenco que tinha ali uma proximidade com o Nagelsmann era o Kimmich, e também pela relação que já estava estremecida com a direção bávara, né? Inclusive, o último jogo contra o Bayer Leverkusen foi a gota d'água, porque depois ele expôs novamente problemas do time para a imprensa, disse que o time inclusive chegou a ser preguiçoso na última rodada do campeonato alemão. Isso pega mal com o time, quebra a confiança, pegou mal com a direção do Bayern, e isso já é recorrente, além do jeito explosivo do Nagelsmann de lidar, não só no trato com as pessoas, como também à beira do gramado, né? Esse também é um dos fatores, mas outros fatores foram colocados em cima da mesa, como a não evolução dos jogadores mais jovens, né? O não aproveitamento dos jogadores que saem das categorias de base do Bayern de Munique, e também a não evolução tática do time, que parecia sofrer em alguns momentos, isso a direção do Bayern que disse, né? Sofrer e perder pontos que deveriam ser ganhos. Dentro da Bundesliga o time perdeu 10 pontos e por isso hoje está na segunda colocação, atrás do Borussia Dortmund. A gente está às vésperas do momento mais decisivo do Bayern na temporada. O Borussia Dortmund é o próximo adversário na Bundesliga, confronto direto que pode ou fazer o Bayern se tornar líder ou colocar 4 pontos de vantagem para o Borussia Dortmund, e tudo isso entrou na conta da direção bávara. Minha opinião pessoal, erraram em demitir o Nagelsmann no meio dessa temporada. Primeiro porque ele é um dos principais nomes, os mais promissores aí da safra de treinadores do futebol europeu. O trabalho nessa temporada era bom, para muito bom. Ele venceu todos os jogos dentro da Liga dos Campeões, foram 8 jogos, 8 vitórias, eliminou o Paris Saint-Germain da forma que eliminou, muito por mérito do próprio Julian Nagelsmann. O time dentro do campeonato alemão não estava na liderança, mas isso poderia acontecer em algum momento. O Bayern de Munique nos últimos 10 anos venceu as últimas 10 Bundesligas. Em algum momento o Borussia Dortmund iria encaixar um time para tentar brigar, e é isso que está acontecendo, ponto a ponto, cabeça a cabeça, e isso não pode ser motivo para demissão. Por isso que eu não acredito um pouco nesse discurso da direção do Bayern de Munique. Eu acho que tem coisa que ainda não foi revelada, não foi trazida à tona, e que também, de repente, ficou para ser resolvida dentro de casa. Mas é muito estranho, porque o Bayern continua vivo na Champions, na Bundesliga e na Copa da Alemanha, podendo conquistar a tríplice coroa, e aí você manda embora o seu treinador no meio da temporada, que eu já acho horrível mandar embora treinador no meio da temporada, ainda mais com todas as qualidades do Nagelsmann e com a temporada que o Bayern vinha fazendo. Tirando isso da frente, vamos olhar para o futuro. Então, Thomas Tuchel chegou, e a exemplo do que aconteceu em 2021, né, quando o Tuchel é mandado embora do Paris Saint-Germain e assume o Chelsea em janeiro, se eu não estou enganado. Há esperança do torcedor do Bayern de que o Tuchel consiga implementar suas ideias rapidamente, aproveitando o que já está feito de base, para que o time consiga bater campeão da Liga dos Campeões e dos outros campeonatos, a exemplo que o Chelsea fez, né? Especialmente na Champions, né? Não nos outros campeonatos, mas na Champions. O Chelsea em 2021, com essa chegada do Thomas Tuchel, conseguiu se reinventar, conseguiu se reestruturar e fez uma Champions muito competitiva, tanto que conseguiu vencer no Estádio do Dragão o Manchester City, que era favorito para aquela final. O Chelsea foi campeão pela segunda vez da Champions neste cenário. O Tuchel chegou hoje, foi apresentado, disse que está honrado de trabalhar no Bayern, disse que conhece a cultura do Bayern de sempre querer vencer e vencer e vencer a todo custo, qualquer tipo de competição. Ele é alemão, isso vai facilitar muito o entendimento com os jogadores. Obviamente, a direção do Bayern consultou as lideranças dentro de campo
do Bayern de Munique para contratar o Thomas Tuchel não está chegando e caindo de paraquedas, mesmo que pareça essa forma, até por conta da maneira com que as coisas foram conduzidas, mas a realidade é que o Tuchel chega com a missão de não estragar tanto as coisas e apenas corrigir, né? Não tem que ter um ataque de técnico e querer mudar tudo nesse momento, porque as coisas estão bem encaminhadas. E se ele for esperto, inteligente o suficiente, como ele foi na época do Chelsea, quando ele chegou lá, eu acho que pode sim dar certo, especialmente nesse tiro curto. Mas é um risco que a direção do Bayern comprou para si, né? Vamos supor que o Bayern não vença a Bundesliga, não vença a Liga dos Campeões, caia na Pokal, né, na Copa da Alemanha. Aí, meu amigo, a direção do Bayern vai ter colocado a cabeça a prêmio. Falando de tatiquez, o que o Tuchel pode trazer para esse time? Eu lembro de quando o Tuchel assumiu o Mainz, né, deixando aí o legado, ou pegando o legado do Jürgen Klopp, ele manteve as ideias e conseguiu o Mainz ter sucesso, como o Mainz tem sucesso. Depois, quando o Klopp sai do Borussia Dortmund, é o Tuchel que assume e ele também aproveita muito das ideias do Klopp para fazer o Borussia Dortmund ser competitivo, né? Infelizmente, ele não consegue ganhar títulos expressivos e relevantes, mas o Borussia Dortmund do Tuchel era bem competitivo. Depois ele assume o Paris Saint-Germain, faz um trabalho decente lá, chega à final da Liga dos Campeões da Europa e no Chelsea também ele faz um bom trabalho, apesar da sua demissão no final das contas, que foi muito mais uma questão de relacionamentos. Isso é um ponto a se levantar, né? Em todo lugar que o Tuchel passou, ele teve problema de relacionamento com os jogadores e também com a direção, só que isso não acontece de forma imediata, isso demora um tempo para acontecer e a gente vai ver se isso também acontece dentro do Bayern de Munique. E aí, analisando o padrão tático desse Bayern do Nagelsmann, para que o Tuchel possa acrescentar, o Nagelsmann deixou um legado especial. Ele consegue fazer com que o time do Bayern de Munique tenha vários esquemas táticos e consiga se adaptar a várias situações durante o jogo, sem mesmo ter que fazer substituições, né? O Bayern de Munique hoje pode jogar num 3-4-3, pode jogar num 3-5-2, pode jogar num 3-4-2-1, com isso tudo formatando uma linha de defesa de 3 zagueiros e consegue jogar bem dessa forma. Pode jogar também com 4 homens lá atrás, num 4-3-3 ou num 4-3-2-1, né? Tudo isso pode acontecer e o Tuchel, que não é bobo nem nada, vai saber explorar esse legado que o Nagelsmann deixou, né? Eu acho que é interessante a gente ver que o Tuchel consegue, de uma certa forma, ser melhor que o Nagelsmann, especialmente no equilíbrio defensivo, e isso é características do Chelsea, que bateu campeão da Liga dos Campeões em 2021, e isso vai ser importante nesse momento, porque muitas vezes o Bayern de Munique ia para o tiroteio com o seu adversário, dava muito espaço nas costas dos seus zagueiros, tentando abafar o adversário lá na frente, e faltava criatividade. Você, quando deixa espaço nas costas, você deixa espaço para correr, e aí foi o que aconteceu, por exemplo, no segundo tempo contra o Paris Saint-Germain. O time sofreu bastante porque não soube equilibrar as contas defensivas / ofensivas, né? E isso talvez o Tuchel implemente de melhor. A grande sensação que a gente fica dessa história toda é que toda a grandeza do Bayern de Munique e o que se pinta de planejamento, de um time compacto, de um time com uma ideia fixa, de um time com plano, vai por água abaixo quando o time troca o treinador da forma que trocou no meio da temporada. Por isso que para mim é tudo muito nebuloso. Mas a gente pode olhar para um ponto positivo, que o Thomas Tuchel é um grande treinador. Grandes ideias, inclusive estava na mira do Real Madrid para substituir o Ancelotti e agora assume esse desafio. A perspectiva a curto prazo pode ser boa, vamos ver a longo prazo, até porque esses problemas todos de relacionamento que eu mencionei, que o Nagelsmann tinha, o Tuchel também na carreira já mostrou. O Bayern de Munique arriscou tudo e agora terá pela frente o Manchester City na Liga dos Campeões da Europa, quartas de final, terá pela frente, como eu disse, o Borussia Dortmund já agora dia 1º de abril na Bundesliga, depois o Freiburg pela Copa da Alemanha, e a gente vai ter 2 meses aí de fortes emoções na Baviera.